Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A todas as meninas belas e lindas que aqui estão presentes, poder sentar. Eu vou ler um texto, mas vocês podem estar sentadas mesmo. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui presente na tarde deste dia, 18 de outubro de 2025. Toda honra, glória seja dada ao nome exclusivo, magnífico de Jesus. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela minha coordenadora estadual, irmã Iraci Soares, também pelo pastor Edi Marileno Moraes, a nossa irmã Edinês, bem como a minha querida amiga e vice-coordenadora estadual, irmã Roberta Lucena, pastor Tiago Lucena, e também toda a equipe da superintendência. Nosso evangelista Alex, a minha amiga, irmã Ilquias, que depositou esta confiança na minha pessoa. E a todas essas meninas lindas, gestantes, que aqui tem um coro, tem um conjunto de gestantes. Eu quero agradecer pela capacidade de servirem com alegria ao Senhor, de serem delicadas, educadas e terem uma empatia fora de série, viu? Deus abençoe vocês. A minha irmã, que acabou de me anteceder, a nossa irmã Cátia Valéria, que eu não a conhecia, e ela disse que era fleumática. Eu sou sanguínea, embora não pareça, mas sou. Quero agradecer a Deus pela minha família, o meu esposo, o pastor Paulo Filho, que creio que está em casa assistindo, com os meus filhos, está aqui presente comigo, a minha filha Esther, eu gostaria que ela ficasse de pé, por gentileza. Deus abençoe a sua vida. Ela veio me prestigiar, porque uma está numa pós e a outra está num trabalho de coordenação de vacinação, as irmãs sabem hoje, É a nível estadual. Mas eu quero ser fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu vou ler a Bíblia de lá para cá, de cá para lá. E desejei muito, muito, muito falar de etiqueta, falar de genética, da genética humana, que está ali no livro dos Salmos 139, do 13 ao 16. A nossa irmã mencionou o livro. Desejei falar sobre sexualidade. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Desejei falar sobre a subversão feminista, que está na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Desejei conversar com vocês nesta conferência sobre a mulher de Provérbios, do capítulo 31, a partir do versículo 10. A mulher previdente, a mulher artesã, a mulher econômica, a mulher que não era preguiçosa, porque, apesar dela ter servas, ela disponibilizava o seu horário de dormir acordando para distribuir tarefas. A mulher era tão precisa de provérbios que, através dela, o seu marido era elogiado, era quisto, uma mulher na altura de qualquer homem. Mas o Senhor disse para mim: Magdala, eu quero que tu fales sobre só o perdão anula o ressentimento.
Repita comigo. Só o perdão anula o ressentimento. Que perdão é este, irmã Magdala? Vocês sabiam, inclusive você que está aí assistindo pelas mídias da igreja, que muitas vezes homens e mulheres abrem uma cela, se encarceram com a chave em suas mãos? Isto é grave. Abrem um cárcere, se encarceram com uma chave em suas mãos. A Bíblia está recheada. Eu quero ler com vocês, gostaria que abrissem as suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo 5. Vamos conferir, meninas? Conferência feminina. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem sente o perdão de Deus aqui? Quem tem certeza de salvação? Levante suas mãos bem alta. Quem crê que Jesus veio a este mundo para nos garantir uma morada nos céus. Eu iniciei dizendo que só o perdão anula o ressentimento. O que é o ressentimento, irmã Magda? É reviver, é montar, é nutrir e é alimentar uma mágoa passada, um rancor que alguém feriu e manchou e cicatrizou o seu coração e a sua alma. Aproveito para dizer-lhes que a palavra do Senhor é mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E vai até a divisão da alma e do espírito. No máximo, os exames tecnológicos avançados, tipo uma ressonância, um PET scan, uma tomografia, vai analisar você por dentro órgãos, necessitando de um ajuste, de uma cirurgia, onde há um problema localizado. Mas, lembre-se, a medula é responsável pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos e pelos glóbulos brancos. Mas o Senhor diz que a sua palavra, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Os exames vão dimensionar os seus órgãos internos, mas eles jamais descobrirão onde fica a divisão da tua alma e do teu espírito. Levante a palavra de Deus. Esta palavra, nesta tarde, está sendo ministrada às tuas emoções, ao teu espírito e à tua alma. Não saia daqui da maneira em que você entrou. Gênesis capítulo 16 nos conta a história de Agar, uma serva que Abrão, não foi Abraão, porque até então, o capítulo 16, ele ainda era Abrão. Trouxe possivelmente do Egito, quando lá
ele se omitiu a dizer que Sara era sua esposa? É possível que Agar tenha vindo com ele, liberada, para que aquele momento no Egito não houvesse maldição e requerimento da parte de Deus, caso o rei do Egito coabitasse com Sarai. Capítulo 16. No capítulo 16 do Gênesis, Sarai e Abrão haviam recebido uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas não conseguiram esperar, e Sara disse: como eu velha, poderei dar filho a Abrão? Sarai. Então ela disse: deita-te com a minha serva. E Agar concebeu de Abrão. Agar, quando estava gestante, sorriu, zombou de Sarai. E Sarai disse: olha, a mulher que concebeu, a mulher que está aqui, a mulher que eu te liberei para gestar o filho da promessa, está zombando de mim. Ele disse: fazes com ela como tu bens entender. E ela fustigou Agar e a liberou para ir embora. Quando ela a liberou para ir embora, ela saiu errante pelo caminho. Para onde eu vou? Eu estou gestante. Quem me acudirá? E o anjo do Senhor, a cristofania do Senhor, apareceu a Agar. E disse: Agar, para onde vás? O que fazes aqui? A minha serva, a minha senhora me despediu. E ele disse: volta e humilha-te a tua senhora. O primeiro despedimento de Agar. Em Gênesis 21, o segundo despedimento de Agar. Agora já não era Agar que mangava de Sara, que aí ela era Sara e Abraão, porque Deus havia mudado seus nomes. Era o filho de Agar que mangou de Sara, porque Sara havia desmamado a quem? A quem? A Isaque. Sara havia desmamado a Isaque. E o clima estava ficando tenso naquele cenário. Eu estou falando de ressentimento, tá, meninas? E Abraão pegou um odre, o encheu, deu alguns mantimentos e liberou seu filho Ismael com Agar. Ismael, o descendente, que hoje os seus descendentes estão na Palestina. Mais à frente, no capítulo 27, temos um outro quadro de ressentimento. Isaque e Rebeca. Isaque, já velho, chama o seu filho Esaú e diz para ele: teu pai não vê, não enxerga. Você é o primogênito. Vai, busca um guisado para mim, para que eu, quando você chegar, execute todos os trâmites da passagem da bênção e da legalidade para ti. Quando há predileção, quando há favoritos, o cenário cria instabilidade. Não existe como você ser uma família, estar numa coletividade de um grupo e pessoas terem outras de estimação. E Rebeca disse para Jacó: Jacó, o seu pai Isaque chamou Esaú e disse para ele que preparasse um guisado, mas eu vou me antever. Eu vou preparar este guisado
E você vai até o teu pai. Mãe, mas não tenho pelo no nível do de Esaú. Não tem problema, eu vou te colocar a capa. E aí a gente põe uns pelos de animais. E você chega lá disfarçado. E ele te dá a bênção. Ali se originou um ressentimento, uma cólera, uma ira, uma revolta e uma vingança. Foi necessário, ele fez todos os trâmites, fingiu que era Esaú. Quando Esaú chega após, com o guisado, ele diz: seu irmão já recebeu a bênção no seu lugar. Ali houve uma articulação daquela mãe, junto com o seu filho. Até porque a Bíblia diz que o maior serviria o menor. Lá à frente, mais um pouco, Jacó, que passou no val de Jaboque, que não largou o anjo até ser abençoado, queria se encontrar com Esaú. E na cabeça dele, Esaú o queria matar, estava à sua procura porque a mãe o disse, a Rebeca disse para Jacó, vai embora, temos que te despedir, porque Esaú quer matar-te. E no Gênesis 33, aliás, desculpem. Jacó se encontra com Esaú. E ele já foi de longe por sete vezes se humilhando, se agachando, até chegar próximo a Esaú. Mas a fúria de Esaú já havia se aplacado. E ele o abraçou e perguntou para ele: que multidão de pessoas são essas contigo, Jacó? E Israel, porque o nome de Jacó também foi mudado para Israel, disse: a minha família. Aí ele disse: eu vou te acompanhando. Não precisa. Deixe que a gente vai se estabelecer em algum lugar, mas eu já estou resolvido, é o que eu penso. Já nos perdoamos, já nos humilhamos. Lembre-se, a gente está tratando do ressentimento. E, ao mesmo tempo, entendendo que em todas as passagens, para que a anulação do ressentimento existisse, foi necessário o perdão. Como se não bastasse, no Gênesis, capítulo 37, encontramos agora a articulação de irmãos ressentidos, invejosos, contra quem? José. Contra José. Eu estou falando de cenários de ressentimento. Aí a gente vai mais à frente. 1 Samuel, capítulo 25. Encontramos uma mulher chamada Abigail, onde Davi já era rei, mas não havia exercido o trono. E nessas saídas, com os homens que estavam ao seu comando, ele encontrou um lugar onde ele alcançou guarida, onde ele foi recepcionado e, consequentemente, ele devolveu com a proteção de pastores. Pastores estes do Nabal. E daí Davi, com fome, com o seu grupo, mandou jovens irem até Nabal. Dizer: olha, em certo tempo os teus pastores estavam pastoreando e eu, juntamente com os meus homens, digamos assim, fizemos a guarda e impedimos que salteadores, que ladrões, que alguém que quisesse fazer o mal ou roubar as ovelhas. Ele disse: Os jovens disseram para ele: tem muitos servos fugitivos por aí. Eu não conheço esse Davi, não. E um dos jovens disse a Abigail: Davi recebeu como resposta do teu marido Nabal
Nabal é o quê? Nabal é o quê, meninas conferencistas? Filho de Belial, o esposo de Abigail. Ela disse, não tem problema, junta tudo que eu vou lá e vou dizer para ele que o meu marido, o Nabal, é um filho de Belial. Que ele não suje as suas mãos porque não valerá a pena. Daqui a pouquinho ele vai assumir o reino. E eu pergunto para cada uma de vocês, qual situação te causou e causa ressentimento? Porque muitas vezes estamos aqui no templo, nos grupos que fazemos partes ou que lideramos, bem vestidas, caracterizadas, padronizadas. A saia vai ser preta, todo mundo de saia preta. A blusa é azul, todo mundo de blusas azuis. Mas você sabia que há pecados que ninguém vê? Que ninguém vê, que ninguém percebe, mas ele está ali. Ele está encarcerado, guardado, com as chaves em minhas ou nas suas mãos. Jesus nos convidou aqui esta tarde para tirarmos a burca. Jesus, vou repetir, nos chamou e nos convidou aqui nesta tarde para tirarmos as burcas. As burcas são vestimentas que cobrem todo o corpo de uma mulher. Em países muçulmanos, fica apenas uma fenda, tipo uma tela nos olhos, para que ela não tropece, para que ela caminhe e se desloque. Mas a burca é necessária para encobrir a beleza, a performance dessas mulheres, ou talvez os defeitos. Deus nos convida nesta tarde para tirarmos as burcas. Ele nos quer desnudas na sua presença. O que é que você se ressente em quê? Em que você se ressente? No preparo de um relacionamento que você sonhou, que você se desgastou, que você se desdobrou para chegar no altar e foi desfeito? E foi um impacto, e foi uma tristeza, e suas emoções foram a pique. Aqui temos irmãs casadas e eu quero parabenizá-las. A todas, mães solteiras, mulheres casadas, jovens, anciãs, que têm idades de serem minhas mães e eu as respeito. Quero também aqui abrir um parêntese e parabenizar a irmã Rosa, que ela aqui, para mim, representa, viu, irmã Ilquias, a nossa coordenadora estadual, irmã Iraci, a mulher que está de frente da obra aqui no Templo Central, dirigindo este trabalho. Eu tenho percebido um silêncio. Mas reflexão, análise, introspectiva são feitas no silêncio. Quem foi Jesus? Eu iniciei perguntando, quem crê na salvação em Cristo Jesus? Eu. Quem crê que Ele perdoou os nossos pecados? Todas. Eu. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta diante do ressentimento. Você sabia que quanto ao ressentimento, ninguém pode pedir perdão por você? Ai, irmã, mas eu sou a ressentida. E quando foi
que a Bíblia disse que quem se dirige ao ofensor, ao ofendido é o ofensor. Veja que paradoxo. Como é que alguém me fere e eu tenho que ir lá pedir perdão? Ora, os perdoados sabem que o meu e o teu Jesus não usou de usurpação para ser igual a Deus. Se despojou, desceu, morreu, sofreu, foi humilhado para nos perdoar. Sabe por que pedir perdão dói tanto? Porque o nosso ego entende que é uma humilhação. E o que foi que Jesus sofreu se não foi humilhação? Vou repetir o versículo que lemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz tem paz. Tem paz aí? O castigo estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez quem ofendeu você, quem lhe maltratou, quem te abusou psicologicamente, fisicamente, quem te rejeitou, quem te abandonou, de longe desejou que você sucumbisse, porque as dores emocionais adoecem. Alguém pode ter uma gastrite, alguém pode vir a ter uma fibromialgia e vários outros danos. Mas, se você reconhecer o que diz na primeira carta de João, do apóstolo João, vamos lá conferir? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ainda o 23 e 24 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento que está lá no Êxodo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Tire o ressentimento. Irmã Magdala, olha, o meu problema não é o ressentimento. O meu problema é um cárcere que eu tenho até vergonha de expor e de contar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho Jesus. Para quê? Para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta pregação, irmã Magdala, é de uma cruzada evangelística. Eu sou fiel à palavra que Deus me concedeu, porque a amargura, ela tem se enraizado. Ela tem se enraizado de maneira danosa, vingativa. Olha como é pesada essa palavra. De maneira danosa, vingativa e com uma recíproca que não é verdadeira. Porque acabamos de dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não tivermos cuidado, morreremos, isto é grave. Sentada nestes bancos, dirigindo trabalhos, alguém de fora nos admirando, nos elogiando, não tem nada de mais, desde que não guardemos orgulho, autossuficiência nos nossos corações. Ressentimento. Valeu a pena mesmo eu fazer isto ou aquilo? Eu não vou dar nomes por ética. E até porque o meu Jesus e o teu usou parábolas e metáforas para ilustrar aquilo que ele queria transferir, exatificar para aqueles que apenas conheciam. O ressentimento produz afastamento, distanciamento, disfarce, máscaras, dissimulação. Eu estou ressentida, mas ao invés de chegar no meu ofensor, olha só, no meu ofensor, que nada, eu não fiz nada com o fulano, nem com a fulana. O Senhor nos convida a largarmos o orgulho, a largarmos o nosso direito e chegar no ofensor e olhar no olho. E não precisa ser em público, não precisa ser com superioridade para ABCD ver. Eu posso chamar alguém num canto, olhar no olho dele e não vou alimentar a raiz de amargura, não. Dizendo para ele, olhe, você me feriu, você me causou dano, mas eu estou aqui. Diga para ele. Estou aqui para te pedir um perdão. Me perdoe em nome de Jesus Cristo. Por quê? Você sabe que alguns deles não lembram o porquê? Porque a raiz de amargura foi lançada para brotar no teu coração. E para você ou eu adoecermos e nos distanciarmos e desejarmos largar tudo. Você analise comigo, meninas lindas, sábias, inteligentes, tementes e obedientes ao Senhor. Se Jesus dissesse para Deus, eu vou descer. Por quê? Por quê? Eu não pequei? A natureza adâmica, decaída,
contaminou o mundo, todos os humanos. Jesus Deus deu as costas para Jesus. O sofrimento foi tão grande para ele levar sobre si o meu e o teu pecado, para que hoje a minha resistência seja perdoar o meu irmão que me feriu. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Satanás não quer que você ouça isto, não. Ele quer que você cante, que você salte, que você ministre. Mas o ressentimento fique ali camuflado. Fique escondidinho, afinal de contas. A sua performance, o seu desempenho, o seu destaque, a sua projeção e publicidade está alcançando a muitos. Por que descer no nível da humilhação? Porque ele foi oprimido, moído pelos nossos pecados. E o mais grave, e eu termino aqui, são 17 horas. Se eu, irmã Magdala, não perdoar a quem me ofendeu, o meu Deus não me perdoa. E eu estarei sentada aqui, a ministrante, para quando ele vir e arrebatar a sua igreja, eu ficar sentadinha aqui, destruir em nome de Jesus. Qual é o perigo, irmã Magdala, de não perdoar quem nos feriu? É que Jesus é enfático e diz, no Pai Nosso, eu vou citá-lo aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque teu é a glória para sempre. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.